Olá, gente! Estamos iniciando mais uma live aqui no canal A Riqueza dos Resíduos. E hoje nosso convidado é o engenheiro civil João Carlos. Ele é técnico, gerente técnico, né, do consórcio intermunicipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos na região metropolitana de Curitiba. Nós vamos aguardar a entrada da live, a entrada dele na live para nós iniciarmos então a entrevista. Gostaria de dar oi para Rosa. Rosa, seja bem-vinda à nossa live. E hoje nós vamos falar então sobre algumas medidas que estão sendo adotadas nos aterros sanitários. E quais são as recomendações dos órgãos competentes, né? O que, de fato, eles recomendam nessa época de pandemia. Vamos aguardar, então, o João Carlos entrar na live para nós convidarmos ele a acessar aqui a live de hoje. Vamos tentar também gravar a live. Vamos deixar publicado no Story, como nós havíamos feito anteriormente com outras lives, mas eu vou tentar gravar para pôr no YouTube também, para deixar permanente aí o conteúdo. Ok? Então nós vamos pontuar. Enquanto ele não chega, eu vou tentando mais ou menos dar o resumo para vocês. Nós vamos pontuar então as principais diretrizes aí, como que funciona nos aterros sanitários. João Carlos vai nos explicar quais são as medidas adicionais que estão sendo tomadas no aterro sanitário em época de pandemia, e como que funciona aí também a gestão, né, dos resíduos sólidos urbanos hoje na região metropolitana. Essa questão em específico de como os municípios estão adotando as medidas em época de pandemia, a gente vai tratar numa outra live aí. Eu acredito que na semana que vem. O João Carlos ele já topou uma segunda live, então a princípio não tem data marcada, mas assim que nós tivermos todos os dados, todas as informações necessárias, nós vamos iniciar aí outra live falando daí referente da quantidade da geração de resíduos. Vou ver se eu convido ele, já que ele não entrou. Vamos aguardar um pouco. Vou mexer aqui na configuração da live. Aí. Pronto, agora eu já convidei o João. Vamos aguardar para ver se ele aparece na live. Aí, o João acabou de entrar agora, aguardando a entrada do João Carlos na live. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Parece que está um pouco ruim a conexão. Você está achando que está travando? Eu não estava conseguindo entrar. Mas agora eu entrei, vamos ver. Que bom, deu certo. Então, João, eu estava fazendo uma introdução sobre o que nós iríamos abordar durante a live. Se você quiser se apresentar, eu na verdade falei já da sua formação, mas acho importante também você falar um pouco aí sobre a sua experiência na área, para mostrar que realmente você tem conteúdo naquilo que você vai trazer hoje de informação para nós. Certo, eu virei um pouquinho a câmera para ver se melhora um pouco a visibilidade. Não sei, acho que tá bom, né? Tá bom. Bom, eu sou engenheiro civil, sou formado há mais de 30 anos, me formei na Universidade Federal do Paraná, e no começo da minha carreira eu me especializei mais na parte de hidráulica de grandes obras hidrelétricas. Trabalhei um pouco com construção civil, há uns 10 anos mais ou menos, e comecei a trabalhar na parte de planejamento em resíduos sólidos, isso em 1993. Dentro do Programa de Saneamento Ambiental da região metropolitana de Curitiba, o PROSAN. O PROSAN foi um programa do governo do estado, implantado em parceria com as prefeituras da região metropolitana, e ele tratou na questão de resíduos
na tentativa de implantar um aterro sanitário norte. E ele fez uma organização, ou uma formação muito grande, que ajudou na organização dos sistemas de gerenciamento das prefeituras. Claro que isso há 93, portanto, há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, Uhum. então era bem diferente do que é hoje. Mas já tinha o aterro sanitário de Curitiba. Então nós já tínhamos um aterro sanitário, que era um sistema bom, adequado, era um aterro antigo, que tinha uma forma diferente do que é hoje os aterros, mas no fundo são muito parecidos, inclusive com os mesmos cuidados. Claro que hoje é um pouco mais moderno, equipamento, tecnologias disponíveis. Isso você está Eu trabalhei comentando antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, antes mesmo de isso, 2010, né? isso, bem antes. Nós nos adequamos aos princípios da política bem antes. Curitiba, que foi a cidade precursora, implantou coleta seletiva, implantou seu aterro sanitário, teve um tratamento específico para resíduos de serviço de saúde. Ao longo do tempo, foi implantando isso bem antes da política nacional. Quando a política nacional chegou, nós já estávamos praticamente adequados a ela. E Sim, Curitiba puxou os demais municípios da região metropolitana, que foram na sequência, aproveitaram da experiência de Curitiba e implantaram sistemas parecidos, ou na mesma linha, digamos assim, não é parecido. E eu trabalhei no Estado, na implantação desse programa PROSAN, na parte específica de resíduos sólidos. Eram duas partes específicas. Um era o programa chamado Aterro Sanitário Norte, que era, na verdade, uma qualificação da gestão de resíduos, e a implantação de um aterro sanitário certo. norte, que acabou não acontecendo. A implantação do aterro, a qualificação de resíduos, o planejamento, tudo isso aconteceu. Daí o aterro acabou Perfeito. não saindo, e as prefeituras, naquela época, optaram por uma forma diferente e criaram o consórcio de resíduos, que é onde eu trabalho hoje. Isso foi em Certo. 2001, quando foi criado o consórcio de resíduos. Então, Aí, hoje, o consórcio, então, ele se chama Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, né? isso, Ele exatamente. contempla a região metropolitana de Curitiba, Quase isso, ele e contempla o 23 municípios da região metropolitana, 23 municípios. 23. Faltam 6 ainda na região. Então, ele contempla desde o município maior, que é Curitiba, até municípios pequenos, como Adrianópolis, Tunas e vários outros, são 23 municípios. E ele contempla desde o município mais longe, que é Adrianópolis, na região norte, né, quanto o município mais ao sul, que agora estou em dúvida se é Tijucas ou Agudos do Sul, mas um dos dois, acho que Agudos do Sul é mais ao sul. Né? Então, Certo. ele faz divisa com Santa Catarina e faz divisa com São Paulo. Adrianópolis, para chegar no aterro sanitário que a gente usa hoje, são mais de 100 quilômetros que ela percorre de Hum, distância. Então, sim. são bastante coisas Então, para então fazer. vamos lá. Hoje o objetivo da live, então, é comentar, atualizar, né, todos os nossos seguidores e futuros seguidores, quais são as medidas que estão sendo adotadas e quais são as recomendações dos órgãos competentes, que órgãos são esses, né, e como que está funcionando hoje a gestão dos resíduos sólidos urbanos voltados para o aterro sanitário em si, né, ali no que tange aos aterros sanitários em específico. E como que nós estamos aí lidando com isso no dia a dia, como que foi essa atualização. Então, nós, em conjuntos, a gente fizemos alguns tópicos, né, para poder fazer essa live, e eu vou iniciar aqui perguntando para você que tipos de resíduos que o aterro sanitário, porque existe uma parceria aí das empresas que são credenciadas ao consórcio, né? Então, que tipo de material que é entregue no aterro sanitário via consórcio, e como que funciona a gestão desses resíduos aí entre consórcio e aterro sanitário? Bom, o consórcio e o aterro sanitário tem um contrato. Esse contrato ele vem de um processo de credenciamento e nós temos dois aterros sanitários credenciados. O aterro sanitário da Estre Ambiental, em Fazenda Rio Grande, e o aterro sanitário da Essências, que fica na Essências Ambiental também, que fica na cidade industrial de Curitiba. Os dois aterros têm um contrato conosco para receber resíduo sólido urbano, basicamente resíduo sólido urbano classe 2, que é o resíduo convencional. Não inclui resíduo hospitalar, não inclui resíduos especiais, inclusive não inclui resíduo de coleta seletiva, que não vai para o aterro sanitário, certo? Certo, Então, basicamente é isso que eles recebem. Esses perfeito. aterros eles já estão preparados para receber esses resíduos, já tem uma operação diária
apropriada para isso. Perfeito. Tem mais E perguntas? quais são as principais diretrizes que, que faz com que a gestão dos resíduos funcione? Porque você chegou a comentar comigo que o vírus, ele sempre existiu no aterro sanitário, as bactérias sempre existiram, né? Então, quais Sim, são, qual é o padrão, né? E depois que você explicar para nós qual é o padrão de procedimento do aterro sanitário, em época de pandemia, o que mudou? Quais foram as medidas adicionais? sim. O aterro sanitário já recebe resíduo, esse resíduo já tem, aquilo que você falou, né? Já tem bactérias e vírus normais que estão por aí, inclusive H1N1, Zika, quando é vírus, né? Quando não é bactéria. E eles, no dia a dia do aterro, a gente já toma todas as providências para que não haja ou reduza a possibilidade desses vírus infectarem alguém. Então, o pessoal já trabalha com EPIs adequadas, de acordo com o local de trabalho, porque um aterro tem várias partes. Tem a área administrativa, tem a área da Sim. balança, tem a área operacional, onde você trabalha com o aterro, com lixo mesmo. Tem a área de tratamento de efluentes, certo? E outras áreas que eu não estou citando aqui, estou simplificando. Então, normalmente, o aterro já está preparado para receber isso. Mas com a pandemia, vem uma série de questões. Primeiro, o aterro é formado por pessoas. Né? As Certo. pessoas operam no aterro sanitário. E o aterro é essencial para a nossa sociedade. Nós não podemos ficar sem um local para dispor o lixo, porque senão seria um caos. Né? Então, o aterro, por ser essencial, ele tem que ter todo um planejamento para que ele não pare de operar em nenhuma situação. O aterro e também as coletas, estou falando só do aterro sanitário. Mas, Sim. então, no aterro tem uma preocupação primeiro com as pessoas. As pessoas que vão trabalhar no aterro, que trabalham no dia a dia do aterro, elas têm que estar bem e têm que ter boas condições de trabalho. Normalmente elas já têm isso, mas perante uma pandemia como essa, é preciso reforçar as medidas de segurança, as medidas de prevenção, para que não tenhamos problema. Então, basicamente, a primeira coisa é prevenir as pessoas que vão trabalhar no aterro. Então, isolamento Perfeito. social, aquelas medidas que todo mundo tomou, nós também tomamos. Deixa eu esclarecer uma coisa. Quando eu falo nós, eu sou fiscal dos contratos que o consórcio tem com os aterros sanitários. Na verdade, eu sou coordenador de uma equipe de fiscalização, que são várias pessoas, inclusive com a participação dos municípios. Então, quando eu falo nós, na verdade, estou trazendo para cá uma coisa que quem faz são as empresas, mas que a gente acompanha, Certo. troca informações com eles e, inclusive, porque o nosso pessoal trabalha lá e nós temos a função de garantir que o aterro vai continuar funcionando, sempre, para que não haja uma calamidade maior, que é não ter um local para dispor o lixo. Então, nós Certo. acompanhamos tudo que acontece lá, junto com as empresas. Normalmente elas desenvolvem o planejamento, nós conversamos com eles, eles nos informam, eventualmente a gente dá uma sugestão, troca alguma informação com eles, pede que eles façam alguma medida adicional. Essas Perfeito. medidas são feitas para o pessoal que trabalha o aterro, para o pessoal que vai levar o lixo lá, que são o pessoal da coleta, tanto os motoristas, os caminhões, quanto os coletores, e também para o nosso pessoal de fiscalização, que fica lá dentro, e para todos os outros fornecedores do aterro sanitário. Eles têm que seguir essas regras. Então, a primeira coisa que o aterro fez, que nós acompanhamos, foi um plano de contingência. Ele fez um plano Uhum. de o que é que eu preciso fazer para que eu possa me aprimorar e manter tudo isso que a gente está falando funcionando em qualquer condição. Então, esse plano de contingência começou, nós temos que proteger o nosso pessoal. Então, aquela prevenção Certo. básica. Qual é a prevenção básica? É aquilo que todo mundo adotou. Pessoal que pode trabalhar em home office, vai trabalhar em home office. Já está trabalhando em home office. Nós, no consórcio, estamos trabalhando em home office. Eu estou na minha casa agora, não estou no consórcio. Certo. O pessoal que tem risco, se for possível, foi dispensado. Ou seja, por substituição, ou seja, se a função puder ficar em home office, fica em home office, senão acaba sendo Uhum. dispensado. Vai para casa, não é dispensado, né? Mas aí vai para casa, então as pessoas suspeitas e com sintomas também foram afastadas. Então, se a pessoa tem suspeita, tem algum sintoma, mesmo que não esteja diagnosticado, foi afastada, que é o que basicamente as empresas estão fazendo, o protocolo, né? Sim. Então, nós tivemos aí, eu acho que uns 7 afastamentos, mais ou menos, tanto por idade quanto por suspeita. Mas nenhuma confirmação nas equipes até agora. Nós não tivemos nenhuma confirmação de coronavírus. Então, por enquanto, Bom. tá bom, né? Sim. A cidade Sim. também
A cidade está tendo Que bom. pouca situação, né? Então, eu falei, Aham. ó, pessoas com suspeitas foram afastadas, pessoas dos grupos de risco foram primeiro para home office, depois para férias, né? E depois acaba ficando em casa afastado. Então, nós também tivemos alguns procedimentos de alteração de rotinas. Por exemplo, nós alteramos uma rotina bem básica, que é para diminuir o contato das pessoas, que foi assim, nós temos em torno de 300, 400, 250 a 350 descargas por dia no aterro sanitário. Cada descarga, Hum. o motorista desce, pega um ticket, assina, recebe o ticket assinado pelo pessoal da fiscalização e vai embora. Nós conversamos com as empresas maiores e como elas vêm ali 30, 40, 50, 100 vezes por dia, nós não estamos entregando para os motoristas, para essas empresas. Nós estamos pegando os tickets, guardando os tickets e no final do dia, o último motorista ou às vezes o primeiro motorista do dia seguinte leva os tickets para a empresa. Então, nós estamos Perfeito. fazendo essa gestão. Isso para quê? Para evitar do motorista descer, conversar com os fiscais, embora tenha um vidro, uma proteção, a gente diminuiu esse contato para que a gente tivesse um pouco menos disposição das equipes, porque essas equipes são muito importantes e difíceis de serem substituídas, certo? Perfeito. Nós também fizemos assim redução ao mínimo necessário da circulação de pessoas nas áreas. Por exemplo, o aterro sanitário recebe visitas, recebe estudantes, Uhum. isso tudo foi suspenso temporariamente. E mesmo os fornecedores estão indo menos. Não, às vezes o fornecedor vai lá fazer manutenção só quando é necessário mesmo, ou quando é necessário para prevenir que aconteça alguma coisa, ou para fazer uma manutenção para poder voltar a funcionar algum equipamento, alguma coisa assim. Então, tudo isso foi reduzido. E nós também reduzimos Uhum. as visitas de terceiros, já falei, né? E deixa eu ver o Sim. que mais. E nós estamos incentivando o uso, eu estou lendo ali, né? Estamos incentivando o uso de meios eletrônicos, telefonia, para diminuir o número de contatos, certo? Então, isso são medidas para prevenção que são em cima do isolamento social, ou seja, isolar para ter menos contato e com isso ter menos chance de transmissão da doença do coronavírus, né? E com isso colocar menos em risco os nossos profissionais. Depois tem as medidas de higienização. A gente fala assim, medidas de higienização. Sempre foi feita limpeza, sempre foi feito os cuidados, mas nós reforçamos Sim. essas medidas, já voltadas para essa questão. Então o pessoal trabalha com EPI, mas mais pessoas que não usavam antes as máscaras, por exemplo, porque não havia necessidade, os locais em que elas estavam não era necessário, passaram a usar as máscaras. O álcool gel não era assim tão comum, ele existia, mas as pessoas não usavam, então elas estão usando mais o álcool gel, as Uhum. máscaras, também luva, óculos, uniforme, tudo isso já era usado pelo pessoal. Então, o que é feito? Foi feito assim, mais locais passaram a utilizar alguns que não eram utilizados antes. Por exemplo, as máscaras N95. O pessoal do aterro já utilizava máscara. Já o pessoal que ficava na balança, eles tinham as máscaras, mas a maioria não utilizava. Agora estão utilizando, todo mundo, Uhum. certo? Então, houve um reforço sobre uso de equipamentos e foi disponibilizado com mais, alguns que não tinham, né, passaram a ter disponibilizado, porque não era necessário, passaram a ter. Então, álcool gel, água e sabão, uniformes, máscara, luva, óculos, todos aqueles que já existiam passaram a ser mais cobrados. E também reforço na higienização dos locais de trabalho, que é feito com mais frequência do que já era feito, e nas áreas de circulação também. Inclusive, você viu aí que balança, por exemplo, elas são limpas, mas agora elas são higienizadas com mais frequência. Quer dizer, as pessoas Uhum. passam pela balança, embora sejam os caminhões que são pesados, mas as pessoas passam por ali. Então, esses locais são higienizados, certo? E além disso, teve medidas de caráter administrativo, que são assim, primeiro foi feito um plano conjunto, todo um plano disso. E foi feito um Um plano com plano os de fornecedores. contingenciamento, no caso, né? Isso. E nesse plano foi Uhum. feito um plano de fornecimento de bens com os fornecedores. Se a situação complicasse muito, nós tínhamos que garantir que não ia faltar os nossos insumos. Por exemplo, gasolina, óleo, uma peça para uma máquina. Então, foi feito com os fornecedores um plano de contingenciamento, que mesmo que a situação tivesse piorado muito, que a gente espera que isso não aconteça, a gente teria condição, nós teríamos condição de operar os aterros sanitários com os fornecedores nos apoiando. Tanto eventual substituição de algum fornecedor que não pudesse conseguir nos fornecer, quanto os próprios fornecedores, eles terem seus planos de contingência e até a substituição de alguns insumos. Um exemplo bem prático, complicado, mas nós tivemos uma empresa que teve que substituir as máscaras descartáveis por máscaras de pano.
porque não estava encontrando as máscaras no mercado mais. Então, ela forneceu para todos os seus funcionários máscaras de panos, as instruções de higienização, as instruções de uso, e eles estão utilizando máscaras de pano numa das empresas, tá certo? Essa é Certo. um exemplo de substituição de fornecedor, porque os fornecedores tradicionais deles não tinham condição de fornecer as máscaras na quantidade necessária. Imagina que a máscara vai numa quantidade bem grande, né? Todos os funcionários, Exatamente. e ainda tem que fazer as trocas de máscara, né? Depois, tá? Também reforço nas medidas de saúde e segurança do trabalho, com mais acompanhamento dos funcionários para ver qualquer sintoma, qualquer situação que precise de atenção, né? Tanto na segurança do trabalho, uso de EPIs, quanto na saúde mesmo. O acompanhamento de ausência de funcionários, por que faltou, teve algum problema de saúde, como é que está, se preparar para substituir tanto os terceirizados quanto os Uhum. funcionários da empresa mesmo, das empresas mesmo, o acompanhamento das ausências, né? E no caso não, acho que administrativo eu já falei quase tudo, né? Então, aí, Sim, no caso dos aterros sanitários, os aterros, eles já têm uma operação que evita o contato da pessoa com o lixo, né? As pessoas ficam o mínimo contato necessário com o lixo, e é bem pouco contato, porque são os equipamentos que entram em contato. E mesmo quando a pessoa desce para abrir um caminhão para fazer a descarga, por exemplo, para tirar as cobertas, para tirar a proteção do caminhão, é feita antes. Tem uma linha de vida, onde a pessoa vai lá, retira as coberturas do caminhão quando necessário, descarregar, o pessoal abre os compactadores, abre as tampas deles, faz a descarga lá na área do lixo e não vai uma pessoa. As pessoas do aterro que ficam monitorando têm todo o vestimento, equipamento apropriado para isso. Os que ficam, os apontadores que dizem para o caminhão, venha mais para cá, mais para lá, descarrega aqui, tão sim. equipados. Se diminui Para o caminhão o não mínimo tombar, no possível. caso, né? Porque tem ali uma área de segurança. Na verdade, tem uma área preparada para o caminhão descarregar, e o caminhão vai descarregando de forma organizada. Nós trabalhamos com um aterro grande, são 300, o aterro maior são 300 toneladas de caminhões por dia. Então, você tem que ir organizando o lixo de uma forma que, no final, as máquinas vão compactar, vão arrumar o lixo, mas para elas terem um mínimo de trabalho, porque senão elas não vão conseguir fazer isso de uma forma razoável e de uma forma econômica também. Então, o caminhão tem que Certo. descarregar o mais próximo possível. O terreno já está preparado para o caminhão descarregar, tá? Só que eles vão orientando para o caminhão descarregar um do ladinho do outro. Às vezes são 3, 4 descarregando ao mesmo tempo. Então você coordena um aqui, um no meio, um do lado de cá. Às vezes tem uma carreta, tem várias carretas, né? Que vão descarregar, então você tem Uhum. que organizar isso. Por exemplo, quando uma carreta vai descarregar, ela tem que descarregar sem ter caminhões ao lado, de preferência. Porque tem um risco de um tombamento. Embora não seja comum, mas pode acontecer. Então, para evitar o risco, você evita essa situação. Então, esse pessoal todo está trabalhando com os mesmos equipamentos de sempre, só com cuidados adicionais na hora de vestir, na hora de colocar, proteger a mão, limpar, álcool gel, aquela situação. Os equipamentos de sempre já são suficientes, certo? Mas a gente está tendo o cuidado de acompanhar mais, porque qualquer contato pode permitir a infecção. O lixo tem a possibilidade de ter coronavírus, mas assim, até hoje não se tem muito bem a sobrevida do vírus no lixo. No lixo ou em qualquer material, existem vários trabalhos, varia muito da forma como o material é guardado. Por exemplo, se o material é exposto ao sol, o vírus dura pouco tempo. Se o material fica Sim. dentro de um saco fechado, matéria orgânica junto, não se tem bem os tempos. Mas existem estudos até de 14 dias aí, em algumas situações, que é uma coisa bem. Agora, o contato é muito pequeno. E o contato com pele é basicamente nenhum, a não ser que a pessoa cometa um erro no sistema, na forma de operar. Os funcionários que trabalham nas máquinas, as máquinas são fechadas, já trabalham com a luva, com as máscaras, com os óculos, tudo que precisa. Na operação do aterro, existem algumas medidas que foram indicadas. Essas medidas vieram de vários órgãos, né? Órgão mesmo de controle, o IAP, que seria um órgão de controle, mas essas medidas, como são coisas muito novas, elas vieram mais de órgãos internacionais. Então, uma medida que circulou bastante aqui no Brasil foi da Agência Portuguesa Ambiental e também da Hum, ABRELP, da ABS, né? Do própria Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Turismo e Desenvolvimento Sustentável, que emitiram notas sobre isso. Essas notas, basicamente, elas aproveitaram a experiência que já existiam de outros vírus, na contaminação deles, e vários estudos que existem aí, mas nenhum, assim, totalmente conclusivo.
Mas as principais recomendações que vieram nessas notas, elas já são cumpridas pelo nosso aterro sanitário. Por exemplo, uma recomendação é não deixar o lixo exposto, fazer a cobertura o mais breve possível e diária. Os nossos dois aterros sanitários, eles não fazem a cobertura diária, eles fazem a cobertura em menos do que um dia. Porque o lixo é arrumado e coberto, arrumado e coberto, arrumado e coberto, de forma contínua. Ele não chega a ficar 24 horas descoberto. Isso já é Entendi. normal no nosso aterro sanitário. Então, o nosso aterro já atendia essa recomendação. Mas por quê? Porque ele é um aterro que tem um porte grande, a quantidade de resíduo é muito grande, a quantidade de máquinas trabalhando ao mesmo tempo para dar conta disso é muito grande. Então, nesse caso, essa medida foi, nós já atendíamos, mas aterros menores talvez não consigam, não atendam normalmente essa medida. Outra é que assim, a manipulação do lixo deve ser a mínima possível, para não levantar poeira. Nossos aterros já Certo. fazem isso, como nós dispomos do lixo nos caminhões sem a presença de pessoas o mais perto possível, evita-se a presença de poeira. Tá? Que outra medida que nós já adotamos? Deixa eu pensar aqui. Eu tinha anotado essa da cobertura diária. Sim, que as praças de trabalho sejam o menor possível. Certo? Nós já trabalhamos com praças bastante reduzidas. Quando você Até por uma fala em questão. praça, seria de que sentido, basicamente? A área em que os caminhões, a área que fica aberto o lixo, exposto, que os caminhões estão descarregando. Então, Ah, essas sim. áreas, elas são o órgão ambiental que dá autorização para um certo tamanho. Quanto menor esse tamanho, é claro, é mais difícil de você trabalhar com vários caminhões ao mesmo tempo, e você Aham. tem que ter uma agilidade muito grande. A nossa área, elas seguem a licença ambiental, eu vou falar de memória, posso estar errado, mas é 50 metros na EST, na licença eu não me lembro quanto que é. Ela é de 50 metros, e eles já trabalham dentro dessa área, certo? É uma área Entendi. pequena para esse tamanho de aterro sanitário. Então, ela já segue também a norma a recomendação internacional sobre redução de área de trabalho. Basicamente, Perfeito. seria, as outras recomendações nós já seguimos, que é o uso de máscara, o uso para o pessoal operacional, Aham. basicamente essas. Tá? Existem umas outras recomendações, mas aí elas são, por exemplo, uma recomendação nós não temos aqui na região e que o lixo fosse, sempre que possível, para processos de incineração, por exemplo, que são processos que tratam resíduos de serviço de saúde. Mas aqui na nossa região não existe incineração, então essa recomendação da agência portuguesa é que lá tem incineração, né? Então eles estavam recomendando que Aham. fosse incinerado o máximo de resíduo e que fosse e também eles recomendaram que os sistemas de separação mecanizada fossem evitados, porque eles justamente levantam poeira, né? Mas isso também nós não temos aqui, certo? Perfeito. Então, Então, a princípio, a maioria das recomendações vocês já seguiam, já era padrão do próprio aterro, né? Porque já se prevê bactérias e vírus, já existe isso no planejamento, né? Só que questão de pandemia acabou alterando algumas considerações, mas foram bem poucas, então, né? Não teve muitas alterações, certo? o que alterou mais é o dia a dia das pessoas com esses cuidados básicos de proteção, de prevenção, de higienização que foram reforçados, né? E aí, Foi como a gestão altera de pessoas em si, né? isso. E também a busca, a compra de alguns insumos ficou bem mais complicado, né? A máscara, por exemplo, a luva, esses insumos aí. Mas, assim, no geral, eu vou dizer assim, nós já operamos de uma forma que nos permite ter uma proteção contra essas situações de vírus. Tá? Mas Sim, tem que reforçar sempre, até porque cada vírus tem características diferentes. Né? Esse vírus se transmite pelo ar, exato. embora pelo ar e pelo contato pela boca. Então, por exemplo, se você toca em alguma coisa e leva na boca, ou toca alguma coisa na tua boca, é a forma de transmissão, boca, nariz e olhos. E existem outros meios ainda que não estão, mas assim, a princípio é boca, nariz e olho. Nesse vírus, cada vírus é diferente. Tem vírus que é mais por esse respiratório, né? Bom, eu não vou falar muito de vírus que eu não entendo. Mas Tá certo. resumindo, nós já atendíamos quase tudo, fizemos apenas um reforço, principalmente na gestão de pessoas, pela condição da transmissão entre pessoas. Perfeito. Você tem alguma consideração, fora esse resumo que nós fizemos aqui da nossa live, você gostaria de deixar
algum recado para os seguidores que estão nos acompanhando e que também vão assistir. Eu vou deixar no Stories também da Riqueza dos Resíduos. Alguma medida que você considera importante, que lá na ponta faz toda a diferença, aí até mesmo no final, na destinação final dos resíduos sólidos. Você tem algum recado para deixar para os nossos seguidores? Bom, o primeiro, a gente não falou até agora, mas o mais importante sempre é não gerar lixo, para ele não precisar chegar no aterro sanitário, certo? Exatamente. Usar mesmo os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a primeira coisa é não gerar resíduos, sendo a simples não geração, ou então o reaproveitamento dos materiais, a separação para reciclagem, que é muito importante, né? Eu não vou falar sobre isso agora, mas mesmo na pandemia agora, é importante separar os materiais, é importante fazer a gestão de resíduos e que os municípios permaneçam com as coletas seletivas, se for possível. Cada município tem que ter o seu planejamento, tem que entender a sua situação e tem que operar de acordo com ela. Eu sei que alguns municípios suspenderam as coletas seletivas e estão mandando o resíduo para o aterro. O aterro está preparado para lidar com isso, mas não é o melhor destino para o resíduo reciclável. Ele tem que ser separado. As pessoas têm que separar cada vez mais o reciclável. E quem puder fazer a quarentena em casa, né? Do material, deixar aí uns 3 dias em casa para depois. É bom porque você ajuda as pessoas, mas assim, as pessoas não vão saber disso, elas vão poder confiar nisso. Então, quem for operar com a reciclagem tem que fazer a sua quarentena para ter certeza. Se a pessoa puder fazer em casa, já faz um pouco, mas assim, a pessoa guarda alguns dias até a coleta. Mas assim, quem recebe o lixo coletado tem que fazer a quarentena, porque você não tem certeza se as pessoas fizeram ou não em casa, né? E o importante resíduo de luva, resíduo de máscara, esses resíduos que tem caseiro, né? Empresas que trabalham com saúde têm o seu sistema próprio de tratamento de lixo. Ele não vem para o sistema do aterro sanitário. Empresas de saúde. Agora, em casa, na tua residência, as luvas, as máscaras, coloque dentro do pacote plástico, coloque junto com o lixo de banheiro e pode dispor para a coleta comum, certo? Perfeito. Mas assim, lixo das residências. Quem trabalha com saúde, seja farmácia, seja clínica, seja consultório odontológico, tem um resíduo próprio e deve dispor através do sistema próprio de resíduos deles. Que aí tem um tratamento melhor que vai garantir mais qualidade. Certo? Então, basicamente faça aquilo que a Política Nacional diz. Reduza lixo, recicle lixo, aproveite o material, antes de reciclar, aproveitar o material, reciclar, mandar para tratamento e depois mandar para aterro sanitário só o que for rejeito. É isso que nós estamos cada vez mais aprimorando na gestão aqui da região metropolitana. Pretendemos logo estar fazendo isso de uma forma bem completa. E cada um tem que fazer na sua vida, na sua casa. Certo? Então, basicamente é isso. Muito obrigada, João Carlos, por ter aceito o nosso convite aqui na live da Riqueza dos Resíduos. É uma pessoa tão importante que não só eu admiro o seu trabalho, mas também aqui a região metropolitana, os técnicos da região metropolitana sempre têm muito respeito por você e pelo seu trabalho, pela sua dedicação na gestão dos resíduos aqui da região metropolitana. E deixa aí aberto o convite. Eu acredito que a semana que vem nós vamos voltar a fazer mais uma live com você aí, com novas informações sobre a geração dos resíduos em época de pandemia, se aumentou a geração ou não, como que está funcionando, né? E acho que é por aí, né, João Carlos? Ok, agradecemos. Eu não tenho muito hábito de fazer live, não sei me expressar direito, mas com o tempo talvez melhore um pouquinho, tá bom? Obrigado. Perfeito. O consórcio está à disposição. O consórcio não atende ao público, né, mas as prefeituras, principalmente, que precisam de alguma coisa, colaborar. Tá? E agradeço a oportunidade de falar para o pessoal e espero ter contribuído. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço a todos que estiveram online e também os que vão assistir futuramente nos stories, ou se eu conseguir publicar no YouTube também. E gostaria que quem participou da live, se não se inscreveu ainda no canal da Riqueza dos Resíduos, se inscreva para incentivar que o trabalho continue. Tá bom? Obrigada, viu, João? Deus abençoe. Tchau a todos. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado. Tchau, até.